Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com o programa Lendo e Aprendendo. Hoje vamos ler o trecho bíblico de 1 Coríntios 14, versículo 26 ao versículo 40. Lembrando que os primeiros versículos do capítulo 14, mais uma vez, falam ali do dom de línguas. Aparentemente a comunidade, o pessoal de Corinto achava que o dom de línguas era um dom excepcional e que era uma categoria acima dos outros. E Paulo desmistifica isso, ele diz que não é bem assim, que cada dom tem a sua importância. Inclusive ele sugere que as pessoas busquem dons que edifiquem toda a igreja. E ele então traz aí velada uma crítica, dizendo assim, olha, de nada adianta o dom de línguas se não tem quem interprete, né? Então, que os dons usados com amor, que é o melhor caminho, como diz lá no capítulo 13, servem para edificar a igreja e não a si próprio, E agora, então, a partir do versículo 26, Paulo está falando sobre a ordem, a organização do culto, né? A gente às vezes chama de liturgia, essa parte que organiza um momento para música, um momento para leitura, um momento para pregação. De certa forma, Paulo fala sobre isso aqui nos próximos versículos. E de uma maneira prática, ele diz que o culto a Deus precisa ter reverência, ter ordem e ter decência. Vamos acompanhar então o trecho bíblico. Vejam como está escrito então a partir do versículo 26. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, ou seja, num culto, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Pessoal, vejam então aqui nesses primeiros versículos, ele literalmente fala de uma ordem, de uma organização, de uma reverência durante o culto, de novo visando a edificação, né? Então, mesmo tendo diferentes dons, a questão da música, do canto, do anúncio, do louvor, tudo tem a sua vez e devem ser feito em ordem e decência. Se não tem quem interprete, então que fique calado, ele diz, né? Que seja para a edificação dos outros, não para um só se glorificar. Muito bem, vamos ler os próximos versículos. Apenas atentem, porque agora ele fala sobre a posição da mulher no culto, no ofício e na pregação da palavra, no culto público. Mas antes de ler, é importante relembrar aos ouvintes que o apóstolo Paulo, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, o cristianismo, dentro da abordagem do Novo Testamento, não faz distinção entre homens e mulheres. Por exemplo, em Gálatas 3, 28, está claramente escrito que não há diferença entre judeus e gentios, entre senhores e escravos, entre homens e mulheres. Todos são iguais, são um perante Cristo. No entanto, quando se fala do ofício público, no exercício público da pregação, parece haver sim uma distinção, como sugere 1 Coríntios 14, nos versículos seguintes, agora que vamos ler, especialmente também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, depois fazemos uma referência também a este texto.
Acompanhem a leitura diretamente. 1 Coríntios 14, a partir da segunda parte do versículo 33, diz assim: Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês, ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isto, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus. Mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Muito bem, concluímos assim o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Vocês viram aí que mais uma vez falou sobre o dom de línguas. Também esse texto nos fala sobre a necessidade de ordem, decência, reverência e organização durante o momento do culto, para que haja edificação de todos. E também tem aí nesse trecho final de 1 Coríntios 14 essa questão envolvendo as mulheres. Quantas perguntas surgem na mente do leitor contemporâneo, o leitor aí do século 21. É necessário, mais uma vez, lembrar que, biblicamente, não há distinção entre homens e mulheres perante Deus. Todos são iguais. Se você quiser ler diretamente isso, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 28, de maneira clara e expressa. No entanto, para o ofício da pregação pública, como ministro da palavra, como pastor, parece sim ter uma distinção. E 1 Coríntios 14, esse trecho que nós lemos, está nesse contexto de falar do culto, do ofício público da palavra. Se ali pede para as mulheres não falarem, ou que é proibido que elas falem, se alguém pensar que elas não podem falar no culto, estará errando na sua conclusão, tendo em vista outros textos bíblicos, inclusive dentro do próprio livro de 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios 11, 5, mostra que as mulheres ali profetizavam, oravam em alta voz, e não há uma proibição quanto a esse sentido. Nos estudos exegéticos, nota que aquela expressão lá de profetizar durante o culto ou de ensinar, tanto com o verbo lalel como o verbo didasco, verbos no grego, dizem respeito a um ensino permanente de liderança que é atribuído ao ministro da palavra, né? Ao pastor, digamos assim. Por essa razão, esse texto aqui de 1 Coríntios 14, ligado ao texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 a 15, são usados para defender a ausência do ministério feminino na igreja. O que ocorre, por exemplo, na Igreja Católica Romana, também na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas é um assunto em contínuo debate que nós temos aí na teologia. Mas esses textos aí servem de base, né, de reflexões quanto a este assunto, ok? Terminamos assim 1 Coríntios capítulo 14. Nós temos aqui então uma palavra quanto ao culto, quanto ao uso dos dons, e fica aí sempre aquela palavra de 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é o melhor caminho para o exercício de todo e qualquer dom, e também para a prática de todo e qualquer momento de adoração e de culto a Deus. Vamos logo no próximo áudio irmos para o capítulo 15 para continuarmos neste programa Lendo e Aprendendo.